dia, começamos aqui mais uma grande entrevista. Esta semana o nosso convidado é Dom José Miguel Barata Pereira, Bispo da Guarda. Dom José Miguel Barata Pereira nasceu em Lisboa a 7 de novembro de 1971, frequentou o pré-seminário de Lisboa e ingressou no seminário de Almada, então pertencente ao Patriarcado de Lisboa. Depois no Seminário Maior de Cristo Rei, dos Olivais, do Patriarcado de Lisboa. Frequentou a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, onde obteve a licenciatura em Teologia, com uma tese intitulada Reconciliação do Homem, Dom de Deus que se celebra, e o segundo grau canónico em Teologia, com uma tese intitulada Ser Igreja, Ser na Igreja, do Ser, Comunhão, ao agir vocacional. Foi ordenado sacerdote a 29 de junho de 96, com 25 anos de idade, para o clero do Patriarcado de Lisboa. Posteriormente, foi nomeado prefeito do Seminário Menor de São José de Caparide, em Estoril, e foi vice-reitor do Seminário Menor de Nossa Senhora da Graça, em Penafirme. Em 2011, foi nomeado reitor do Seminário Maior Cristo Rei dos Olivais, tudo na Diocese de Lisboa. Em 20 de dezembro de 2024, foi nomeado pelo Papa Francisco como Bispo da Guarda. Recebeu a ordenação episcopal em 16 de março de 2025, na Sé Catedral da Guarda, do Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, coadjuvado então por Dom Manuel da Rocha Felício, seu antecessor, e pelo Cardeal Dom Manuel Clemente, Patriarca Emérito de Lisboa. Bom dia, Dom José Miguel. Chegou à Guarda há um ano. Bom dia, sim. Pouco mais de um ano. Fez no dia 16. Foi ordenado dia 16 de março. Um ano depois, cabe-nos tentar fazer, com a sua colaboração, um pequeno balanço deste seu primeiro ano como Bispo da Diocese da Guarda. Pronto, olha, já fui fazendo em várias outras instâncias, aos 9 meses para a Revista da Misericórdia e agora há um ano também para a Agência Eclésia. Foi um ano de aprender a ser bispo com o povo de Deus, né? Muitas vezes os meus irmãos bispos têm a oportunidade de ser primeiro bispos auxiliares e depois é que são bispos residenciais. No meu caso não foi assim, fui ordenado e comecei logo como bispo residencial e, portanto, eu aprendo a ser bispo com os padres, com o povo de Deus e com a diocese. Entrar numa diocese que tem uma história, e uma longa história, porque a nossa diocese da Guarda já tem uma história de mais de 800 anos, não é? E conhecer a realidade. É uma coisa que ainda está a acontecer, porque a nossa diocese é muito extensa, tem mais de 360 paróquias e, portanto, eu ainda não tive capacidade de visitar todas. Neste primeiro ano fui onde os padres me foram chamando para festas, para crismas, para visitar lares, escolas, etc., onde foram chamando. Tentarei, depois, a partir do próximo ano pastoral, começar as visitas pastorais assim mais organizadas. Portanto, foi um ano para o pastor conhecer o rebanho. Sim, começar a conhecer o rebanho. Porque a diocese é grande. Isso, porque a diocese é grande. Não tanto em quantidade de população, mas em território. Pois estamos no tempo do despovoamento, o interior cada vez mais despovoado, e isso nota-se no dia-a-dia de toda a região, de toda a diocese. Também o nota quando vai às paróquias. Normalmente quando o bispo vai às paróquias, elas congregam-se e, portanto, mesmo das outras aldeias da paróquia, das anexas, etc., vêm porque o bispo vem à paróquia. Mas vou ouvindo da parte dos seus padres, que muitas vezes, mesmo nas comunidades dominicais, o número de fiéis, em algumas, sobretudo aldeias mais da Raia ou mais do norte, portanto, ali da zona de Figueira Castelo Rodrigo e do norte de Pinhel, ou na Serra da Estrela mesmo, são aldeias com menos gente e, portanto, as comunidades são mais pequenitas. Dom José Miguel veio da Diocese de Lisboa, uma diocese com problemas diferentes, muito diferentes, com uma dimensão diferente, com pessoas com uma vida pessoal e religiosa diferente. Como é que tem percebido essas diferenças? Eu gostava de dizer que a alma humana é igual. E por isso muitas das inquietações das pessoas são iguais. Podem ter
depois formas de ser vividas ou configurações diferentes. Mas, de facto, as grandes questões, não é? As questões da relação humana, as questões do sentido da vida diante da adversidade, diante de alguma ruptura, diante da doença, diante da morte, o sentido da esperança ou da falta dela, essas são comuns. Depois podem ter, de facto, ferramentas ou configurações que encontram resposta de uma maneira ou de outra. E aqui, de facto, nota-se diferença. As comunidades são mais pequeninas, as pessoas às vezes sentem... eu cheguei a dizer às vezes, uma outra vez, que às vezes há um certo pensamento um bocadinho depressivo. Quase que somos assim, não há nada a fazer. Somos poucos, está frio, é muito longe, já não somos capazes de mexer. E às vezes parece que nos encolhemos por causa disso. Então como é que se sente o rebanho? Como é que se sente a vivência dos fiéis? Eu sinto com um desejo de que as coisas aconteçam, mas às vezes uma inércia e dificuldade em fazer acontecer. Não quer dizer que não exista coisas a acontecer, mas sinto que às vezes há um bocadinho esta tensão entre o desejo, temos que mudar, temos que encontrar aqui novas formas, se continuarmos assim as coisas vão morrendo, mas depois, mas não podemos mudar porque senão perdemos isto ou perdemos aquilo. E portanto às vezes há um bocadinho esta tensão entre o querer que as coisas aconteçam, mas alguma inércia em fazer as coisas acontecer. Mas é um caminho que vamos fazendo. Vamos nos motivando, vamos renovando, vamos escutando. Este ano foi um ano para promover pequenas assembleias de escuta, primeiro nas paróquias, agora vão ser assembleias diocesanas em abril e maio, para depois podermos elaborar o plano pastoral para os próximos anos. Eu não quero antecipar o que é que as assembleias vão dizer e quero construir com elas, mas prevejo que possamos fazer um plano a médio prazo. Portanto, nós já temos, a Igreja Universal já nos propôs uma referência que é o ano 2033, que é o jubileu extraordinário dos 2000 anos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e portanto se calhar vamos poder elaborar um plano pastoral que tenha esse horizonte, daqui até 2032, 33, como é que vamos implementar alguns desafios que as assembleias diocesanas e as que já aconteceram nas paróquias identificaram como prioridades de evangelização, de construção comunitária, de celebração, de assistência na caridade. A diocese é uma diocese que já teve seminário maior, que teve seminário menor, foi até, digamos assim, uma das dioceses mais fortes em termos de vocações, de pessoas que entraram para a Igreja. Hoje há uma crise de vocações, hoje não, já há muitos anos que falamos da crise de vocações, há um envelhecimento dos sacerdotes, há falta de novos sacerdotes. O Dom Manuel, seu antecessor, falava muitas vezes de que tinha que fazer uma reorganização da diocese e inclusive uma reorganização das paróquias. Como é que o Dom José Miguel olha para este estado em que o problema é a falta de vocações, como é óbvio? O que é que pode ser feito e como vai reorganizar ou não as paróquias? Nós não partimos do zero. De facto, o Dom Manuel dizia isso e houve um processo na nossa diocese. Portanto, desde 2010 que essas coisas começaram a pensar-se. Em 2017 houve inclusive uma Assembleia Sinodal, houve uma Comissão Sinodal, produziu um documento que ficou pronto em 2019 e que tinha um conjunto de desafios. Um deles era a reorganização dos arciprestados. Foi feito. Diminuiu-se o número de arciprestados para favorecer uma maior sinergia entre os pastores que trabalhavam naquele arciprestado. Vamos fazer aqui um pequeno pormenor. Que é o arciprestado. O nosso ouvinte, exato, pode não saber o que é o arciprestado. O arciprestado é a diocese dividida em parcelas de território. Muitas vezes são os conselhos administrativos. Que eram os conselhos e agora passaram a ser normalmente, grosso modo, 2 conselhos juntos. É a fusão. Sim, pelo menos uma sinergia de propostas de formação, de propostas significativas que ao longo do ano possam acontecer. E essa reforma foi feita, só que veio o Covid e veio o pedido do Dom Manuel de substituição para que se fosse um novo bispo a implementar, e isso acabou por ficar um bocadinho à espera de... E, portanto, o Covid também diminuiu algumas capacidades de reunião e de encontro e trabalho em conjunto. E, portanto, estamos a retomar isso. Mas é retomar isso. Ao mesmo tempo, havia a questão da reforma
das paróquias, no sentido não tanto já administrativa, no sentido de acabar com paróquias, etc. Não, porque isso mexe muito com os sentimentos das pessoas e as memórias das pessoas, e portanto, não tanto isso, mas o modo de funcionarmos, as chamadas unidades pastorais. E, muitas vezes os padres, o povo de Deus, Sr. Bispo, então diga lá o que é uma unidade pastoral. Eu digo, bem, eu não tenho uma solução mágica para uma unidade pastoral. Aliás, é uma reflexão que vocês começaram aqui a fazer. Agora, vocês propuseram 3 modelos de unidades pastorais. Uma unidade urbana, nas 3, 4 grandes cidades, vá lá, ou 2 grandes cidades e 2 cidades ainda de alguma dimensão. Guarda e Covilhã. Guarda, Covilhã, Fundão, Ceia. Fundão, Ceia. Uma pastoral urbana, onde haja uma pastoral da cultura, uma pastoral ligada também ao ensino superior, uma pastoral juvenil, porque há uma densidade de jovens ainda considerável, uma pastoral das famílias, portanto, uma dimensão que possa abrir a evangelização e a construção da vida comunitária para a intergeracionalidade. Não é? Sem descuidar os idosos, que também existem nas grandes cidades, não é? Para a as crianças, ainda há creches e jardins infantis. Depois, há um outro modelo, que é um modelo, digamos assim, centrado numa sede de concelho. Gouveia, Celurico, Trancoso, Pinhel, Sabugal, são cidades de média, pequena dimensão, e que depois tem um conjunto de aldeias à volta. Terá algumas coisas que acontecem centralmente e terá a mesma algumas coisas que têm que acontecer nas aldeias, porque as aldeias não se tornam a sede do concelho, ainda que possam vir à sede do concelho. E depois existe ainda um terceiro modelo, que são unidades pastorais que não têm propriamente uma centralidade. Sei lá, falo no cimo da Serra da Estrela, Louriga, Alvoque da Serra, Sazes da Beira, Vida, etc. Aí a assistência pastoral tem que ser mais de atenção à dispersão. Ou de algumas aldeias do norte de Figueira de Castelo Rodrigo, não é? Ou daqui da Raia. Bem, umas poderão ter alguma centralidade, outras já não têm. E, portanto, é preciso encontrar aqui 3 modelos de funcionamento, de maneira que ninguém fique desatendido, mas que também não se perca a dimensão da celebração intergeracional, de uma catequese que insere na comunidade, que não é apenas uma doutrina uma doutrinação de 3 ou 4 miúdos com um catequista, mas que insere na vida da comunidade. Portanto, nós temos que encontrar aqui formas de o fazer que já não pode depender, e ainda bem, só dos padres. Tem que ter uma equipa pastoral, não é? Uma equipa executiva, digamos assim, pastoral, que inclua leigos e leigas e diáconos, não é? Que também sejam agentes de execução e de dinamização e de coordenação do acompanhamento pastoral. Além depois de haver o Conselho Pastoral, da Unidade Pastoral, que seria assim um conselho mais estratégico, que implicaria pessoas de cada comunidade, haver também os conselhos económicos de cada paróquia, continuam a funcionar, e depois um fundo comum que permita financiar algumas coisas que são comuns, como um cartório comum, os ministros ordenados, os padres que estejam a viver naquela comunidade e a servir aquela comunidade. Há todo aqui um caminho que é preciso fazer devagarinho, sem partir, sem meter medo às pessoas que agora isto vai ser uma revolução e nós vamos perder a presença da nossa capela. Não. É importante favorecer que as capelas locais continuem a ser lugares onde as pessoas se juntam para rezar. Se não tiverem missa ao domingo, que possam juntar-se, os que já não podem ir a uma missa, possam juntar-se e celebrar o domingo com a escuta da palavra de Deus, com o louvor, com a súplica, e mesmo durante a semana possam juntar-se para o terço, para uma novena, para um tríduo, para o que for, e que o sacerdote passe por lá. Se não passar ao domingo, passe por lá durante a semana e dê assistência à companhia. E que, por exemplo, vale a pena perguntar às vezes em algumas paróquias, espero que ninguém me ache mal o que eu vou dizer, mas vale a pena perguntar em algumas paróquias se é preferível manter a missa ao domingo, onde só vão 10 pessoas, ou passar essa missa do domingo para o lar, onde estão 30, 40, 50 pessoas que também vão à missa. E de outra maneira não vão. E em vez de ser a missa na capela, ser a missa no lar. Será? Eu não estou a dizer que vai ser assim, estou a levantar uma questão. Não é? Está a propor o debate. Estou a propor o debate. E temos que encontrar as formas de melhor ir ao encontro das pessoas. E como é que olha para esta igreja
que é uma igreja que, obviamente, como acabou de dizer, que se divide, que há pessoas, por isso o Concílio do Vaticano II se fez e houve quem se opusesse a muitas das suas determinações. É uma velha discussão que não iremos ter aqui, obviamente, mas como é que olha para aqueles que porventura mais ortodoxos, mais conservadores e acham que tem que se manter a liturgia dominical, o ir à missa ao domingo, na capela, na igreja, quando existe este novo mundo, esta nova realidade em que muitos fiéis estão espalhados por aí, noutros núcleos, noutros espaços físicos, onde o seu bispo está-me a acabar de dizer que faz sentido a igreja ir. É assim, continua a fazer sentido, e o Concílio do Vaticano II acentuou, não diminuiu, que a Assembleia Dominical seja o lugar que faz a paróquia. E a Assembleia Dominical Eucarística, onde se renova a oferta de Jesus e se atualiza a entrega de Jesus e a vida de Jesus em nós. O que acontece é que nós já não conseguimos ter Assembleias Eucarísticas com várias gerações, com vários ministros a participar, leitores, acólitos, cantores, músicos, com uma densidade de Assembleia que eleve com aquela densidade que uma Assembleia Dominical deve fazer. Como já não conseguimos, e não é só por falta de padres, é também por falta de Assembleia, não é? Temos que repensar se não devemos rever o modo de fazer Assembleia. E depois não desacompanhar aquelas pessoas que não puderem vir a essa Assembleia. Então essas devem ter outras formas de marcar o domingo, complementares. A reunião na comunidade, na capela, alguns gestos de caridade ou de convívio da comunidade, que não é só a missa. Podem juntar-se para almoçar, sei lá, para tomar um cafezinho, faça-te a ideia. É importante que seja uma comunidade que se reúne a partir do domingo e que do domingo para o domingo e do domingo constrói a sua vida. O tempo, as relações, o sentido da esperança, a profundidade da vida interior, tudo isso se orienta para o domingo e nasce o domingo. Isso é que é preciso fazer. O modo de fazer tem que ser nas realidades do tempo de hoje. Falando precisamente das realidades do tempo de hoje, o que é que terá falhado, se é que falhou alguma coisa? O que é que terá ocorrido para que o povo de Deus se tenha afastado ao longo dos últimos 20, 30 anos da Igreja? É a nova forma de viver? Há um amigo meu que me diz que a Igreja Católica perdeu a disciplina, enquanto que outras confissões religiosas mantiveram uma certa disciplina sobre os seus crentes, o seu povo. A Igreja Católica perdeu alguma disciplina. Será que tem a ver com isso? Eu não poderia estar em termos de disciplina, embora pode haver algumas questões, em alguns casos concretos, que isso seja assim. Disciplina aqui é no sentido mais de organização, de participação, de obrigatoriedade, de certa forma, dos católicos participarem ativamente na Igreja. Porque a Igreja, convenhamos, se calhar o Sr. Bispo não concorda comigo, mas na Igreja Católica há muita liberdade. Ainda bem, graças a Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz São Paulo. A questão é que sem liberdade não há adesão a Deus. Pode haver uma informação, não é, religiosa, mas depois há uma expressão que às vezes se utiliza cá nas coisas internas, que é: somos uma espécie de pagãos batizados. Recebemos o batismo, mas os nossos critérios continuam a não ser a da adesão à vida em Cristo, mas apenas do cumprimento religioso. Nós vemos aqui que às vezes acontece, sei lá, pessoas que em criança viviam nas aldeias, emigraram, a sua vida com a Igreja distanciou-se, mas quando vêm à Terra, eles desejam que se mantenham as festas, os rituais, etc., na mesma modo que eles têm na memória do tempo dos seus avós quando eles eram crianças. E às vezes até isso gera dificuldade, porque isso mexe com os sentimentos mais profundos e as memórias mais profundas, e quer-se uma Igreja que não existe, que já não existe, que não é da mesma maneira. E, portanto, bem, agora, eu creio que também é preciso compreendermos que o mundo mudou. Eu creio que pela primeira vez na história da humanidade não é automático acreditar-se em Deus. Podia não ser o Deus cristão. Ainda antes do cristianismo, já havia a religiosidade. Mas era automático, até na relação com as potências da natureza, acreditar-se nas divindades. Pois eram 1001 divindades, ok, mas havia a dimensão do transcendente. E a secularização
o desenvolvimento das disciplinas humanas acerca do interior da pessoa, a psicologia da pessoa, a psicologia da organização, tudo isso veio pôr em causa a existência do transcendente, a existência do divino, como posso ter mais ou menos relação, mas ele existe. É verdade que algumas pessoas ainda admitem um ser superior, etc., mas às vezes confundido já não com uma realidade divina, mas com uma energia cósmica, uma potência cósmica, mas imanente. Ora bem, esta realidade faz com que, de facto, a forma das pessoas viverem a religiosidade se tenha alterado. As pessoas continuam a ter um sentido espiritual, de perceber que não basta as coisas que passam, mas o modo como se relacionam com uma resposta varia muito. Seja por esta alteração, seja também pela tal dimensão de que, graças a Deus, o mundo ocidental é herdeiro, que às vezes não é reconhecido suficientemente, mas é herdeiro também dos valores do modo como esses valores influenciaram a construção social. O mundo ocidental valoriza muito a dimensão da liberdade. E, portanto, a liberdade, às vezes até um bocadinho reduzida ao livre-arbítrio, à capacidade de escolha, e não uma liberdade que liberte em ordem a um bem comum. Isso às vezes perdeu-se também, o advento ou o excesso, não sei se vão todos concordar comigo, mas o excesso de algum liberalismo. Eu não sou contra o liberalismo básico, mas um excesso de algum liberalismo que faz com que eu possa escolher tudo desde que não ofenda o outro. Gera algumas indiferenças. Eu não ofendo o outro, mas também não quero saber dele, são as opções dele. Uhum. E estas indiferenças geram um excesso de individualismo, desorganizam algumas estruturas de relação comunitária e é preciso repensar o modo disso fazer. Não é? Nós vivemos hoje uma débil fraternidade humana. É mais fácil a facilidade com que a gente elimina o outro. Não é? Será? Eu fiquei um bocadinho provocado, coitada da mãe, coitada da família, coitado do miúdo. Mas daquele miúdo que num ato de frustração matou a mãe, um miúdo com 14 anos, né, lá para cima, né? Num ato de frustração, de incapacidade de lidar com a frustração, matou a mãe. Há aqui uma débil valoração da fraternidade, do laço e da vida. Tudo isso faz com que hoje seja mais difícil algumas formas da Igreja propor ou se relacionar com as pessoas contemporâneas. Mas é o que é. A Igreja também foi aprendendo ao longo do tempo as melhores formas de, em cada tempo, se relacionar e propor às pessoas aquilo que acredita ser a boa nova, a boa notícia que nos renova e que nos salva. Falou de fraternidade, precisamente, deu até um exemplo menos bom das relações de família e que terminou muito mal. O que é que a Igreja pode fazer para voltarmos a ter essa fraternidade num tempo em que as pessoas vivem o individual, como disse, cada vez mais sozinhas, algumas quase abandonadas? Como é que podemos fazer? Eu não tenho nenhuma solução mágica, mas na homilia do Natal acentuava isso. Nós partimos da convicção, da certeza profunda, temos essa certeza, de que todos os homens são irmãos, porque têm o mesmo pai. Mesmo aqueles que não o reconhecem como tal e não têm uma relação explícita com ele. Mas não é por isso que Deus não os ama como filhos e que por isso não nos convoca a nós, que temos essa relação com Deus, a olhar os outros como irmãos, em qualquer circunstância. Como outra coisa que é importante, a dignidade humana não se perde. Nenhum ato humano, por mais escabroso que seja, retira à vítima ou ao ofensor a dignidade humana que ele tem. Porque a dignidade humana é a imagem que Deus semeou nele e que não se apaga. Os atos podem ofuscar, podem degradar. Mas isso faz com quê? Faz com que nós devamos partir daqui, não é? O outro é a imagem de Deus, é sagrado, mesmo que não tenha fé, e é meu irmão, é filho do mesmo pai. E, portanto, como é que isso me faz olhar para o outro a partir o que é que ele precisa para ser cuidado, às vezes até regenerado, não é? Na questão dos crimes maiores, aqueles crimes que escandalizam toda a gente, não é? Aquela pessoa é fonte de mal para outros, não é? Que são vítimas, e é vítima do seu próprio mal.
E como é que nós olhamos para um irmão nesta circunstância e somos convocados a cuidar dele? Cuidar dele não é passar uma esponja pela cabeça como se nada tivesse acontecido e fingir que está tudo bem. É oferecer caminhos de regeneração. Mas a sociedade tem que se organizar como tal. Não é? E a Igreja pode ser aí um motor, um fermento, no modo como olha e como propõe, entre outras instâncias, porque a Igreja não é o único agente social, é um agente social entre outros, mas no modo como propõe o olhar e como procura em conjunto caminhos de solução. Eu creio que é este um papel muito importante. Aliás, porque a vida cristã não existe para ser vivida dentro das igrejas. A Igreja cristã existe para ser uma proposta à sociedade, de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade com sentido, que não se esgota nas contingências de cada tempo ou dos interesses de cada grupo, mas que tem um sentido de definitivo, tem um sentido de construção para um definitivo, para um pleno, para um mais, para uma abundância de vida. Não é? E a Igreja deve ser um agente que não deve ter medo de dizer o que tem a dizer, sem pedir favores, nem estar à espera de domínio, mas também sem se encolher. Sem se encolher. Às vezes dá um bocadinho a ideia que se é religioso é menos racional ou tem menos lugar no espaço público. Não tem tanto espaço como tem outras opções de outras ideologias e de outras filosofias e de outras propostas. E nós acreditamos que esta é boa, faz bem. O Dom José Miguel tive a oportunidade, como eu também tive a oportunidade, de ouvirmos na Guarda o Dom José Tolentino mostrar-nos uma vez mais, como se muitos de nós não soubéssemos, a forma clarividente e extraordinária como nos fala não apenas da mensagem de Deus, mas do mundo, como olha para o mundo, como retrata o mundo, e como nos anima a sermos melhores pessoas, porque é disso que se trata no fundo. Como, de certa forma, o José Miguel acabou de fazer também durante alguns minutos aqui na Rádio Altitude esta manhã. Como é que a Igreja pode chegar às crianças? Como é que esta mensagem de Dom José Miguel, de Dom José Tolentino, pode chegar às crianças? Porque é aí que se faz a formação. A Igreja afastou-se das crianças ou foram as crianças que se afastaram? Foram as famílias que se afastaram da Igreja? Eu acho que um bocadinho as duas coisas, não é? De facto, muita da formação era feita a nível da família e nós hoje temos crianças cuja geração dos pais é a geração que já não esteve na catequese, alguns até nem foram batizados à espera de ser batizados quando fossem adultos e fosse uma opção de cada um, e portanto de facto há uma iniciação à fé e aos valores decorrentes da fé que já não se faz na família. Algumas famílias confiam isso depois à catequese. Elas não fazem, mas trazem à catequese, mas trazem como quem leva à escola, como quem confia à escola a educação. Quando a educação tem que continuar a ser... O formalismo da Igreja não fechou, de certa forma, a porta à mensagem de deixai vir a mim as criancinhas? Eu penso que a Igreja, como tal, não terá fechado isso. Aliás, as crianças continuam a vir. Mas e o formalismo? Sim, mas o ambiente? Sim, não sei dizer. Eu isso não sei dizer, não tenho esses dados para avaliar assim dessa maneira. Acho que houve um afastamento das famílias e inerentemente das crianças. Bem, acho que as questões também que vieram a público, etc., do abuso de menores, etc., que pronto, foi-se descobrindo um bocadinho por todo o lado, também fez com que algumas famílias tivessem mais receio e afastassem mesmo, ou se indignassem e tivessem afastado mesmo as crianças da convivência regular. Acho também que as nossas escolas católicas perderam um bocadinho a capacidade de, a par do cumprimento das regras comuns dos planos de educação, etc., também as nossas escolas, que são da Igreja, que também tenham propostas de evangelização para as crianças que o quiserem, ou para as famílias que o quiserem. Eu acho que a gente se encolheu para ser universal e aberto a todos, fomos entrando naquela lógica, para não ofender ninguém, recuamos naquilo que nos é próprio. E isso é negativo. Deixai-me contar aqui esta história que é real. Houve um colégio católico, em Lisboa, que
um dia recebeu uma criança muçulmana, de religião muçulmana. Os pais quiseram pô-la lá no colégio católico, sabendo que era um colégio católico, e a criança lá fez o primeiro período. Quando chegou à altura do Natal, a direção da escola achou que, por causa da criança muçulmana ali estar, aquele ano não havia celebração do Natal. Havia uma festa da paz, da fraternidade, mas não havia celebração do Natal. Pronto, e assim foi, aconteceu, tudo muito bem. Veio as férias de Natal e a seguir às férias de Natal a criança não apareceu para frequentar a escola e os pais foram lá pedir a transferência. E a direção da escola, muito atrapalhada, reuniram com os pais, mas então o que é que se passou? Houve alguma coisa que vos tenha ofendido, que vos tenha magoado? Houve alguma coisa que a gente tenha feito que não fosse só bem? Sabe, até acho que era a irmã que... Sabe, irmã, nós pusemos a nossa criança nesta escola porque julgávamos que esta escola era uma escola de convicções. E que por isso formaria a nossa criança no amor às convicções. A religião é diferente, mas a gente não pedia à escola que lhe desse religião. Ora, nós vimos que vocês, na primeira oportunidade, encolheram-se nas vossas convicções. Então esta escola não serve para a nossa criança. Somos uma cidade com poucas convicções? Não digo isso, mas digo que às vezes interpretamos mal o que é sermos abertos a todos e acolher todos, e ao mesmo tempo não termos medo de dizer assim, eu respeito as tuas opções, mas não tenho medo de apresentar as minhas, porque acredito que as minhas, em conjunto com as tuas, cada um depois fará a sua síntese, mas é um bem. Será isso que se passa neste momento em Portugal, com a chegada de imigrantes, de pessoas com outras culturas, com outras religiões? Eu acho que não existe um bocadinho esta lógica. Nós vamos abrir a todos e por isso vamos guardar para os templos aquilo que é, e isso tem feito que, em vez das pessoas serem acolhidas na riqueza que trazem, sejam temidas por vir-se aquelas doutrinas da substituição, não sei. E eu acho que o poder político tem que olhar para isto. Não pode, pura e simplesmente, dizer assim, estes são um conjunto de infelizes que têm visões negativas e, portanto, a gente tem que os calar. Não, a gente tem que atender às inquietações destes sem desatender às inquietações de quem vem à procura de melhores níveis de vida, ou de fugir à guerra, ou de fugir à pobreza, ou de o que for. E é nesta riqueza e no respeito das convicções de cada um, das fés de cada um, e daquilo que também é os traços da cultura portuguesa. Aliás, nós somos um país que se formou com vagas e vagas e vagas de migrantes. Nós também emigramos, mas nós somos formados com vagas de migrantes, né? Desde antes dos romanos. E temos que valorizar isto, mas atendendo também o sentimento daquelas pessoas que acham que aquilo que são as nossas convicções mais profundas têm que ser guardadas para dentro de casa ou para dentro do templo, que é para podermos acolher todos. Não, temos que ser capazes de encontrar espaços comuns. Tem que haver mais catolicismo na rua? Sim, catolicismo não no sentido de... Catolicismo no sentido de universalidade. Sim. Por exemplo, aqui já há uns anos havia um blog aí, não vou dizer qual era o blog, mas havia um blog aí onde uma vice-presidente do Instituto Superior Técnico era clara em atazanar, digamos assim, a presença pública dos símbolos religiosos na igreja. E a dada altura eu entrava em diálogo com ela. E dizia isto que acabei de dizer aqui. A religião tem tanto espaço público como tem outras religiões e a não religião. O Estado não é confessional. Mas por não ser confessional, não passou a ser ateu. Não é? Passou a não tomar opção e a permitir que cada um, com a sua iniciativa, tenha o seu lugar. Portanto, há aqui duas confusões, que é, se é laico, então não pode haver sinais religiosos no espaço público. Não. Pode haver e não haver. E pode haver este e aquele outro e não haver nenhum. E outra coisa, então se houver um, tem que haver todos. Não. Tem que haver aqueles cuja iniciativa privada achar que é importante ter. Não é o Estado que tem que promover. Se aquele quer, então agora tem que promover os outros todos. Não. O Estado tem que dar condições a que todos possam ter e não ter. E era esta discussão que fazia. E a dada altura, estava a falar do lugar da presença de Deus na sociedade e a resposta era, daqui a bocado estava a falar do Peter Pan ou do Pato Donald. Portanto, equivalendo Deus a uma figura da banda desenhada. Bem, de facto, muitas vezes nós retiramo-nos do debate
E por isso as pessoas ficam com estas ideias, com estas noções, não é por maldade. Não é? É porque nós nos retiramos do debate com medo de ofender, de magoar, de ir contra, de estar a pedir privilégios. Não queremos privilégios. Não é? Queremos estar presentes como qualquer outra pessoa tem o direito a estar presente, a reunir, a exprimir publicamente, a oferecer o seu contributo. E depois a sociedade, com as regras da democracia, vai tomando as suas decisões e configurando a sua forma de ser. Como é que, nesse mesmo contexto, acha que aquelas palavras que todos recordamos em Lisboa, do Papa Francisco, o todos, 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 como é que se chega a todos, todos, todos? Tem que se tratar cada um com igual dignidade, iguais condições de acesso e distintas formas de ir ao encontro daquilo que são as necessidades e as procuras e as respostas que cada um já chegou. O todos, todos, todos não significa que agora... Isto é um bocadinho como nas escolas. Nas escolas temos de dar acesso a todos, mas às vezes deixamos de acompanhar os que têm capacidade e mais depressa, porque nivelamos tudo a partir dos que vão mais devagar. Nós temos que atender aos que vão mais devagar, sem desatender aos que vão mais depressa. Temos que ver o que é que tem que ser comum e o que é que tem que ser específico. Em relação à relação das pessoas com a Igreja é a mesma coisa. O que é que as pessoas querem da Igreja? Há quem queira só um lugar de encontro. Há quem queira um lugar de convicções. Há quem queira um lugar de participação em tudo. Mas há quem não queira os desafios de participar nisto e só quer participar naquilo. E às vezes é preciso ajudar as pessoas a perceber isto. Não é uma exclusão, mas é isto supõe isto. Isto supõe isto. O que é que tu queres? O que é que te sentes capaz? O que é que já desejas? E depois não ter medo de tratar as pessoas de acordo com isso. Sei lá, do outro dia alguém vinha-me pedir o batismo para um filho já de adolescente. Não é? E pensava que por isso podia ser batizado daqui a 2 meses ou 3. E eu disse, porque não tinha querido batizar a criança bebé para ser a escolher. E eu disse, nós respeitamos a sua opção e valorizamos a sua opção. Mas significa que a opção agora, ela já não vai ser batizada na fé dos pais, ela, a adolescente, já não vai ser batizada na fé dos pais, vai ser batizada na decisão dela. Então precisa de caminho diferente do que se fosse batizada como criança. Há muita gente assim hoje. E bem, nós temos que cuidar disso, porque, pronto, a opção religiosa ficou-se assente sobretudo na opção de cada um. Perdeu-se um bocadinho a dimensão, como acontece noutras dimensões, que é, há uma iniciação que os pais fazem e depois a pessoa, à medida que cresce, mantém ou não. Mas há uma iniciação porque os pais acreditam que aquilo lhe faz bem naquela fase da vida. Bom, isso perdeu-se um bocadinho, é preciso voltar a propor, mas é preciso também acompanhar aqueles que só aderem à fé ou só querem aderir à fé numa fase mais adiantada e encontrar formas diferentes de acolher e de acompanhar, sem com isso parecer que estamos a fazer a seção de pessoas. Porque às vezes o nivelamento do igualitarismo faz mais a seção de pessoas do que ir ao encontro das necessidades e das inquietações e das possibilidades de cada um. E a Igreja tem que encontrar. E não é fácil, porque às vezes depois isto implica discernimento, uma leitura de ver o que é o melhor, e implica decisões, e às vezes as pessoas também têm medo de tomar decisões porque têm medo de ser mal apontadas. Está a preferir este, ou está a tratar este de uma maneira e o outro de outra. Pronto, e aqui tem que ser um caminho, lá está. Temos que retomar a confiança da fraternidade e perceber, o outro não me quer mal. Pode até enganar-se, e pode precisar de correção, mas não me quer mal. Está interessado no meu bem. E isto tem que se recuperar. Já falou en passant sobre um dos maiores flagelos da Igreja nos tempos contemporâneos, que é sem dúvida a questão de algumas dificuldades, ou melhor, alguns problemas que têm a ver com a questão sexual, nomeadamente de assédio de alguns sacerdotes com crianças. Na Guarda tivemos, nomeadamente, o caso do Padre Miguel, por todos conhecido, outras situações, outras denúncias. Como é que está neste momento a Diocese a lidar com todo este problema na Guarda? Eu gostava que a nossa Comissão Diocesana tivesse mais visibilidade. Eles vão fazer do que podem. No outro dia fizeram uma ação de formação para catequistas, no sentido de irmos promovendo ambientes seguros e de cuidado.
e eu gostava que a nossa Comissão Diocesana possa vir progressivamente a ter mais condições de presença. Porque eu creio que, além da importância de haver espaços de confiança onde as pessoas possam denunciar, se houver razões de denúncia, é tão, ou mais até importante, mas tão importante, haver espaços de promoção de ambientes de cuidado e de segurança que previnam e evitem que aconteçam situações pelo menos nos ambientes da Igreja e das famílias. Uma relação de confiança. Sente isso? Eu acho que sim. Quer dizer, eu sou bispo há pouco tempo e, portanto, como bispo não sei fazer a avaliação para o antes, mas como padre da Igreja que já era, acho que sim, que há alguns setores se perdeu. Sobretudo naqueles setores onde a relação com o padre é mais funcional e menos de proximidade. Porque naquelas realidades onde a relação com o padre é de proximidade, as pessoas sabem distinguir. Não é? Não foi a classe dos padres, foram alguns padres e não foram só padres. Não é? Foram também leigos, etc. Mas pronto, foram alguns padres. Faz parte da sociedade. Também faz parte da sociedade, embora... Sem querer voltar amanhã submersa, nem ao Virgílio Ferreira, a relação das pessoas, as pessoas emanam da sociedade, do mundo em que vivemos, e os problemas acabam por acontecer porque têm a ver com essas realidades, não é? Isso tem a ver, e acho que às vezes alguns juízos presumem que a Igreja seria um mundo à parte e desligado das dificuldades e das perversões que também existem na sociedade. E nós sabemos que a maioria dos abusos sexuais tive esta visibilidade na Igreja, mas a maioria não acontecem por padres, não é? E era preciso que o Estado também fizesse as suas leituras e as suas observações para podermos melhorar todos, em conjunto, neste campo. Mas a Igreja aprendeu a lidar com o problema? Eu acho que aprendeu alguma coisa. Está tudo aprendido? Acho que não, temos que continuar a aprender. E é o que volto a dizer, eu gostava que houvesse mais formação, não é? Junto das famílias, junto dos catequistas, junto dos professores de moral, junto dos escoteiros, junto dos ambientes onde as nossas crianças, das creches, nós ainda temos a creche, nós ainda temos casas de formação, casas de acolhimento de crianças e jovens tirados às famílias. Foi uma coisa que eu fiquei positivamente espantado, a quantidade de oferta nesta área que estão confiadas à Igreja aqui na nossa diocese. Portanto, crianças que, por razões que seja, o Estado, o Tribunal de Menores, a CPCJ, confiaram. Temos aqui as Dominicanas, temos o Hotel de São Miguel lá embaixo, temos a Fundação Godinho. Eu creio que o Lactário agora já não recebe crianças institucionalizadas, mas também recebeu há pouco tempo. Temos o Abrigo de São José no Fundão, temos, não sei dizer o nome, mas temos em Manteigas também ligado à Liga dos Servos de Jesus, ou seja, e com o risco de não estar a dizer todas. E, portanto, a Igreja continua, a Diocese continua ligada, neste caso, ao Estado, no acolhimento a quem precisa. Sim, sim. Além de depois também ter respostas para idosos. Mas nesta área. E, portanto, eu gostava que houvesse mais presença desta nossa Comissão Diocesana a favorecer atenções. Por exemplo, no outro dia fui confessar em uma paróquia, não interessa, não é? Fui confessar em uma paróquia. E, portanto, no momento das confissões, para facilitar a reserva, cada padre ficou a confessar numa sala de catequese. Mas era uma sala de catequese, não tinha assim portas como esta, que tem vidro, não é? Tinha portas de madeira. Não é? E entrou-me um adolescente para se confessar e eu perguntei-lhe: que idade tens? E lá disse: olha, não te importas? Vamos conversar com a porta aberta, está bem? Não porque eu tivesse medo de fazer alguma coisa, mas nós temos que criar estes ambientes que previnam, não é? Que previnam, porque muitas vezes estas situações, quando começam a acontecer, depois às vezes chegam a um estádio que já é a perversão toda, mas quando começam a acontecer em pessoas que achavam que nunca iam fazer nada e depois fizeram. Não é? E nós temos que criar ambientes assim, portanto, nós temos que criar ambientes em que as pessoas se sintam seguras. Não é agora a paranoia de achar que toda a gente é um possível agressor, não é? Mas também criar condições em que as pessoas sintam segurança. Vou-lhe fazer uma pergunta agora muito objetiva, já tem a ver com outra realidade, para além da vida religiosa, tem a ver com o facto de
A Sé Catedral da Guarda é, obviamente, não apenas um monumento nacional de referência, mas também um local de culto por excelência na Diocese da Guarda. Tem havido algumas infiltrações nas paredes. Esse é um pequeno problema que o Estado terá que resolver. Um pequeno grande problema. O órgão poderá estar em risco por causa da umidade? Eu não quero entrar na discussão política que já existe, claro, aí à volta disso, mas é verdade que este ano, pela primeira vez, porque houve mais chuva, foi um inverno mais rigoroso do ponto de vista da chuva, etc., pela primeira vez houve entrada de água na janela sobre a porta, né, onde vai ser implantado o órgão, e portanto é preciso cuidar disso, porque além da própria infiltração em si, a própria umidade é um fator de permanente desafinação do órgão. Não é? Portanto, para que o órgão, sim, para que o órgão funcione, é preciso primeiro ver o teto, a racha sobre a capela do batistério, não é? As janelas, não é? Isso tem que se isolar. E depois tem que se criar também um ambiente, não é só de conforto térmico, é também de um conforto térmico que permita a eliminação da umidade. E isso tem que ser calculado. Eu acho que temos mesmo... Está a falar de fazer melhores obras, digamos assim, na infraestrutura, ou posteriormente, inclusive, de melhorar as condições térmicas as duas coisas. Catedral, que é fria, como sabemos. As duas coisas. O imediato é impedir as infiltrações e as entradas de água. Volto a dizer, do batistério há mesmo uma racha que faz com que pingue água, que chova lá dentro. Né? E depois tem que ser resolvido com urgência. Tem que ser resolvido com urgência. Depois as janelas, porque entra água pelas janelas, não é? E a própria umidade ambiental. E depois também, creio, dentro disto, há algum conforto térmico. Nós não precisamos de uma igreja aquecida, mas precisamos de uma igreja onde a gente não entra lá e ao fim de 10 minutos tem os pés gelados e já não consegue estar minimamente centrado no que quer que seja, porque já está ali a bater com os pés e a pensar, eu não aguento isto. A bater o dente, como dizemos. Pois, e portanto, criar alguns... E tem que haver soluções... Vai reivindicar no futuro que possa haver uma climatização na catedral? Eu não vou reivindicar. Já reivindicou? Não, sim, eu acho que o nosso cabido, o conjunto dos cônegos, tem que assumir mais... Uma coisa é aquela igreja também ser a igreja paroquial e servir a comunidade paroquial. Mas a catedral é a igreja do bispo. E é aos cônegos que compete cuidar da igreja do bispo e com certeza que os cônegos já não são como eram antigamente, pessoas que estavam a tempo inteiro na catedral. Eles têm as suas paróquias, etc. Mas temos que ter um ou outro que possa estar destacado para cuidar destas coisas e criar a comissão do órgão, uma comissão de manutenção da igreja em permanente contacto com as instâncias da CCDR e da PICP e etc., e ao mesmo tempo ter uma proposta pastoral, de pastoral da cultura, de pastoral de evangelização, de pastoral da arte, de pastoral da espiritualidade, a partir da Sé. Por exemplo, nós tivemos agora dois concertos. O concerto do Conservatório e na segunda-feira à noite um concerto também promovido pelo município. Foi cujo maestro foi mesmo Martim Sousa Tavares. Pronto, exatamente. São duas iniciativas louváveis, mas a Sé limitou-se a ser uma sala de espetáculos. Não é? Pronto, foi cedida como uma sala de espetáculos. E esse não é a função de um templo. Como é que isso pode lá acontecer, mas que tivesse um olhar pastoral? E que tivesse representantes do cabido, porventura até, se fosse visto com devido tempo até eu poder estar, uma palavra de acolhimento, uma palavra de recordar o que é aquele lugar e porque é que aquele lugar recebe aquelas realidades, porque é que é um lugar onde está profundamente em sintonia com uma cultura que eleve, não é? Porque é um lugar para elevar e a gente tem que cuidar deste sentido pastoral da catedral. Hoje a Sé Catedral, ao contrário do que acontecia há poucos anos atrás, provavelmente sobre isto não sabia, porque não estava cá, mas até há bem pouco tempo era difícil fazer visitas à Sé Catedral, ao interior da Sé Catedral, salvo quando ocorriam missas, porque a porta estava quase sempre fechada. Hoje a porta está aberta, qualquer pessoa pode ir à Sé Catedral para orar ou para simplesmente a visitar os turistas. Acha bem que isso ocorra ou há alguma nuance que considere que deve ser referida ou considerada? Acho bem, acho que se deve valorizar o ambiente de oração para quem quer rezar e deve-se favorecer,
bons itinerários de visita turística para quem quer visitar turisticamente. E temos de tratar a ser nas duas dimensões, porque às vezes também, depois, mesmo internamente, há esta discussão: como é que se cobra dinheiro numa igreja? Não é? E as pessoas não querem. Mas depois, como é que se oferece minimamente Os cuidados necessários a quem físicos, visita o um espaço? monumento? Pois. Não é? E a igreja, a catedral é as duas coisas. Tem que ter a gratuidade para quem quer rezar, para quem quer celebrar, para quem quer, nem que seja olhar só e perceber como é que a fé informa a cultura de um povo. Mas depois, quem quiser fazer uma visita guiada, uma visita mais aprofundada, uma visita de pormenor, uma visita de subir ao... poder ter um bilhete, e um bilhete aí que também tenha, que seja equiparado àquilo que é um bilhete de museu, que não seja apenas, parece que é uma condescendênciazinha que depois não permite nada, não permite oferecer coisas de qualidade para quem quiser fazer. As receitas são para a Diocese ou são para o Estado? Eu não sei em pormenor como é que está. Eu creio que eu não sei em pormenor, porque não depende neste momento da gestão. Sei que, por exemplo, em Lisboa, as receitas dos bilhetes eram para o cabido, não é? Para o cabido poder criar as condições de acompanhamento e de visita. Mas também em Lisboa a visita era maior, porque havia os claustros, havia o tesouro, havia não sei o quê, e portanto era mesmo uma proposta museológica já com outra densidade e outra dimensão. E aí sei que as entradas eram para a igreja. Aqui não sei precisar ainda. Não é um pormenor importante, porque obviamente o Sr. Bispo explicou-nos e muito bem que tem que haver essa capacidade de perceber quem vai orar ou quem vai visitar, porque visitar o património também tem custos, porque o património tem que ser mantido, como é óbvio. Durante este ano em que é Bispo da Diocese da Guarda, a tal Diocese despovoada, envelhecida, extensa, houve algum momento que teve alguma surpresa, algum facto simbólico que o tenha ou chocado ou surpreendido? Chocado eu não tenho memória de ter ficado chocado. Assim, acho que há aqui desafios de vida espiritual que precisamos de cuidar, e de formação da fé. São duas áreas que eu vou identificando que me parecem prioritárias. Vou aguardar o que é que vão dizer agora as Assembleias Sinodais, mas que eu vou identificando, que são duas áreas que precisam de ser um bocadinho mais fortemente cuidadas. Aquela inspiração do Dom João de Oliveira Matos, né, que andou pela Diocese a incentivar nas paróquias este sentido da espiritualidade e este sentido do serviço à Igreja, e portanto o sentido da fé, onde a Igreja não é apenas a capela, mas é a comunidade dos discípulos. Eu acho que isso temos que aprofundar. Como o sentido da Diocese, nós temos uma Diocese que, por ter diversidade de configurações, beira baixa, beira alta, alta montanha, raia, etc. Às vezes a própria Serra da Gardunha é ali um limite geográfico, mesmo dentro do Concelho do Fundão, entre o que fica acima da Gardunha e o que é abaixo da Gardunha. E portanto eu acho que às vezes há aqui um sentido de igreja diocesana que não é muito vivo. Não sei se perdeu, mas não é muito vivo. Pode ser mais vivo. E são coisas que vou sentindo que podem ser atenções que precisamos de fazer. Depois também o sentido da mobilidade. Não é? Eu vou percebendo isso. Isso eu tive a oportunidade de dizer. Creio que não é nenhum mal, mas é uma coisa que eu não estava habituado. Os sacerdotes, era comum irem para uma terra e ficarem lá 20, 30, 40, 50... O ano passado houve um que saiu ao fim de 64 anos de uma paróquia. E isso tem a bondade de se conhecer as várias gerações de família, mas depois às vezes pode-se correr o risco de se criarem habituações e se cristalizarem formas e se perder às vezes uma certa novidade em encontrar as formas mais adequadas em cada momento para a proposta de evangelização, para a proposta de construção comunitária. Portanto, são coisas que me foram marcando. Pela positiva, já disse aquela que me marcou, que foi a quantidade de ofertas de resposta social, seja a crianças e jovens, seja a idosos, que a nossa Diocese tem. E, portanto, havia muito, e a gente ainda vive isso, pessoas que eram interpeladas pelas necessidades e criavam respostas.
Hoje em dia, com as mudanças da legislação, da segurança social, etc, etc, às vezes algumas dessas obras estão em dificuldade porque precisam de fazer reconfigurações nas estruturas dos edifícios ou precisam de reconfigurar formas de acompanhamento e depois não têm sustento para elas. Mas isso marcou-me pela positiva, essa resposta emergente que as pessoas davam. Organizavam-se, os homens e as mulheres daquela terra organizavam-se, e algumas depois da própria Liga começou por ser um conjunto de leigos que cuidavam das paróquias, e surgiram um conjunto de senhoras que abdicaram das suas vidas familiares e se consagraram para estar nas obras a responder às necessidades. Isso é uma resposta muito positiva que eu encontrei aqui na Diocese. Assim como ainda um certo amor e uma certa devoção aos padres e ao bispo. A quantidade de pessoas que me vão deixar coisas na casa episcopal, comida, alimentos, géneros, porque ainda há essa dimensão. Creio que às vezes depois corre-se o risco de algum clericalismo que também é preciso ir ultrapassando. Das pessoas estarem à espera que o padre é que faça e a gente depois faz o que o padre disser. Mas acho que também há sinais positivos nessa linha de ir ultrapassando e desejar a participação, que os leigos desejarem participar. Vamos fazendo de caminho devagarinho. Sente-se um lisboeta perdido na diocese gitaniense ou é um homem que tem origens no Fundão e que tenta estar com o seu rebanho por aí? Sim, tento estar com o meu rebanho por aí. Não me sinto nada perdido. As pessoas, eu sou friorento. E portanto as pessoas... fiz mal vir para agora. Não, as pessoas de Lisboa que me veem e dizem: então como é que está? Já se habituou ao frio e tal. E eu até costumo dizer, eu tenho menos frio quando estou em casa, tenho menos frio do que quando estava no Senhor dos Olivais, porque aqui a casa é aquecida e lá no Senhor dos Olivais não, que é uma das dificuldades, por exemplo, na relação entre litoral, capital e interior. Nós achamos que o interior é capaz de viver as mesmas coisas que no litoral se vivem sem as condições para viver as coisas que o litoral tem. Seja do frio e do calor. Por exemplo, uma questão que eu me apercebi ao visitar os lares. A percentagem de custo com o aquecimento. O aquecimento e arrefecimento. Isto não passa pelos nossos decisores que estão lá em baixo em Lisboa. Isto vai pelas percentagens da população, não sei o quê, XY, tá. Não, a gente aqui, a quantidade de tempo que os nossos aparelhos de aquecimento e de arrefecimento têm que estar ligados é muito diferente de outros ambientes. O mesmo em relação aos combustíveis e à energia para a mobilidade. Com certeza eu passei a gastar muito mais gasóleo gasóleo não, gasolina. Exatamente nas deslocações, exatamente por causa das distâncias porque eu lá também andava muito de carro, mas as distâncias e de facto o subir e o descer e não sei o quê é diferente. E às vezes não, é a percentagem, é per capita, não sei o quê, e não há esta compreensão do que são as necessidades específicas. Isto são só dois exemplos. A questão dos incêndios é outra. Isso estava para outra entrevista. Exato. Talvez no futuro tenhamos a oportunidade de conversar sobre isso. Estamos numa época muito específica, o tempo da Semana Santa, da Páscoa. Muito brevemente, muito rapidamente, o que é que significa a Páscoa para a Igreja Católica? O que é que significa a Páscoa para os católicos? É o coração do ano. É o coração do ano e digamos, é o ponto decisivo da história, digamos assim. A Páscoa atualiza hoje esse ponto decisivo da história, que nós acreditamos que não foi um acontecimento do passado e nós vivemos só de uma memória de um acontecimento estático do passado, mas foi um acontecimento que se prolonga, as suas consequências e o seu dinamismo de renovação da possibilidade de uma vida a partir de Deus e por isso todos a partir de Deus. Isso prolonga-se até hoje e atualiza-se em cada domingo, e de forma mais festiva, mais intensa, com uma celebração mais densa, neste tríduo, que é a Páscoa, é desde quinta-feira à tarde até ao domingo, não é? E este é o coração da história, é o coração do ano, é o coração do espaço. E como é que esta vitória de um Deus que se faz fraco e que vence sem se impor, esta vitória de um Deus que vence a violência recusando a violência. É exatamente porque recusa a violência e se deixa matar que a sua morte não é o fim.
porque ele tem capacidade de se reerguer dela. E como é que isso se torna não apenas metáfora, mas fermento, portanto, realidade operativa e não apenas uma metáfora, que bem, que nós lembramos e tal, pois é, que foi bom e tal. Não, um fermento operativo para que, unidos a ele que está vivo, vivamos do mesmo dinamismo e proponhamos à sociedade o mesmo dinamismo. É. Como estamos no final desta conversa, esta agradável conversa, e tenho de agradecer, obviamente, também por isso, quer deixar alguma mensagem para as pessoas, para os nossos ouvintes, neste contexto de Semana Santa, de Páscoa, desde o líder da Diocese da Guarda? Líder. Não gosta? Não gosto. Quando muito sou de, como é que é dizer? Pois, sou assim uma espécie de animador primeiro. Porque o líder pode evocar outras formas de estar que me parece que são menos sinodais e menos de comunhão e mais de sozinho, de isolamento. E, portanto, bem, mas eu já fui dizer, mas salientava a dimensão da fraternidade, não é? Que a partir da Páscoa de Jesus aprendamos novos caminhos de fraternidade e que a inclinação imediata para nos zangarmos, para reagirmos com irritação, para cortarmos relações quando achamos que já ultrapassaram todos os limites, não se perca diante daquele Deus que oferece sempre uma nova saída, porque tem uma proposta de justificação, de ajustamento, de transformação àquilo que bloqueia e que divide. Outra é a paz, a questão da paz, não é? Jesus Cristo venceu recusando a violência. E só a recusa da violência é capaz de encontrar caminhos. Podem não ser imediatos, podem passar por noites escuras, mas são os únicos que têm uma saída perene, não é? A tal paz desarmada e desarmante que o Papa Leão nos pede. Isso sim. Depois, o reforço da interioridade, que não seja uma subjetividade apenas intimista, mas que seja uma vida com raiz, que me faz descobrir o outro, não é? Porque o Deus que eu encontro dentro de mim é o Deus que está presente também na humanidade do outro, porque Jesus encarnou para assumir cada um de nós. E por isso também a dimensão interior que me leva a descobrir a presença de Deus no outro. Terminamos assim esta nossa entrevista com o Bispo da Guarda, Dom José Miguel Barata Pereira. Vamos repor esta entrevista na quinta-feira a partir das 17h30 e também no domingo às 11 da manhã, para precisamente conhecermos esta mensagem que o Sr. Bispo nos acabou de deixar nesta Semana Santa para o dia da Páscoa. Dom José Miguel, obrigado. Muito obrigado e uma Santa Páscoa a todos. Agradecemos. Assistência esteve o Pedro Correia, eu sou o Luís Batista Martins. Fiquem bem.